Bom dia, eu sou o André e hoje falaremos sobre o mecanismo de obtenção do feromônio da mariposa Scrobipapuloides absoluta. E para começar, aqui está uma foto da mariposa. Ela é um inseto de pequeno porte, cerca de uns 8 milímetros, e durante a fase larval dela, ela se alimenta das folhas, brotos e frutos do tomateiro, ou seja, basicamente ela destrói os meios reprodutivos da planta. Ela é uma espécie nativa aqui da América do Sul. E aqui eu coloquei que é importante a gente achar outros meios para se livrar dessas pragas, porque os agrotóxicos podem ser carcinogênicos. E aqui está o nome do feromônio que ela produz, que a gente vai discutir a síntese do mesmo. Então essa aqui foi a rota proposta, rota sintética, né, proposta pelo artigo, porém ela apresenta alguns problemas e mais tarde a gente vai comentar sobre isso. Boa tarde. A primeira reação que a gente vai ver aqui vai ser dessas duas moléculas reagindo em meio básico com hidróxido de potássio, metóxido o hidróxido de metil e água, que vão formar esta molécula aqui que a gente deseja. Então, vai acontecer duas coisas simultaneamente. Em primeiro lugar, a gente vai ter este ciclo aqui, ele vai sofrer do fenômeno de tautomerismo cetenólico, onde esse grupo enol, né, que aqui tem a dupla com hidroxila, vai virar a acetona. Então, depois disso aqui, a gente vai ter este hidrogênio sendo atacado pela hidroxila do hidróxido de potássio, formando um nucleófilo. E aqui está ele. Importante guardar isso aqui. E a segunda coisa que vai estar acontecendo simultaneamente aqui nesse caso vai ser a formação do nosso carbocátion, como vocês podem ver aqui. Então, aqui está a nossa segunda molécula que a gente disse que ia reagir. Esse cloro vai ser um grupo abandonador, ele vai abandonar essa molécula. Normalmente, esse carbocátion não seria estável, porém, aqui a gente tem esta dupla aqui. Então, com isso aqui, essa molécula vai ficar alternando entre esses dois estados aqui. Muito importante guardar isso aqui. E essa molécula é o que nosso nucleófilo vai atacar, igual está descrito aqui. Então, aqui a gente tem nosso nucleófilo atacando, né, os pares de elétrons, estão atacando aqui o carbocátion e formando a nossa molécula desejada. Ou melhor ainda não, né, porque vai estar a formação dessa cetona aqui, e ela vai entrar em ressonância por causa do fenômeno de tautomerismo cetenólico, formando agora sim a nossa molécula desejada. E este é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo que a gente vai ter vai ser a partir desta molécula aqui reagindo com o metóxido de sódio e o hidróxido de metil a temperatura ambiente, formando essa molécula. Agora falando sobre o mecanismo, primeiramente o metóxido vai atacar esta carbonila, aí aqui vai ter o rompimento dessa ligação π, formando um oxigênio carregado negativamente e também essa estrutura toda aqui. A partir disso aqui vai ter bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, a gente vai ter um par de elétrons aqui descendo e formando uma ligação dupla. Depois vai ter o rompimento dessa ligação e a formação de uma nova neste espaço. E ao mesmo tempo vai ter o rompimento de outra ligação π aqui, deixando esse oxigênio negativo. Então vai ter a formação dessa nova estrutura e esse oxigênio carregado negativamente vai atacar o hidróxido de metil. Então ele vai atacar especificamente, na real, este hidrogênio aqui, e a ligação aqui vai ser rompida, formando essa estrutura aqui. Porém, como vocês podem ver, aqui a gente vai ter um enol, isso quer dizer que vai sofrer tautomerismo cetenólico, para no fim gerar a nossa estrutura desejada. O terceiro mecanismo que a gente vai tratar aqui, ele tem um problema. O artigo que foi usado como base para esse seminário, ele está cheio de problemas e, segundo o próprio professor, ele não poderia ser gerado a partir destes reagentes aqui, para formar essa molécula aqui, né? Então, a gente fez uma adaptação que faria mais sentido, que ao invés de usar lítio alumínio hidreto, usar o reagente DIBAL. E para simplificar, né, não ter que desenhar toda essa estrutura aqui, a gente vai simplificar essa estrutura aqui para essa daqui. A gente apenas botou todo
este resto aqui como um R, e essa molécula aqui como uma dupla e um R. Então esse aqui é o nosso objetivo a partir dessa molécula aqui. Então essa aqui foi a síntese proposta pelo professor, e agora a gente vai discutir o mecanismo dela. Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter o rompimento dessa ligação dupla, formando um oxigênio negativo, e este vai atacar o dibaal, formando essa estrutura aqui. Bom, aqui a gente vai ter um hidreto, então a ligação dele vai atacar esse carbono positivo aqui, formando essa outra estrutura. Então, aqui a gente vai ter um par de elétrons do oxigênio descendo e fazendo com que o metóxido abandone aqui essa molécula, o que vai gerar essa molécula aqui. Então, vocês podem ver aqui, aquele oxigênio que desceu aqui, ele ficou com uma carga positiva, e o nosso grupo abandonador, ele vai querer se ligar ao dibaal. Com ele se ligando ao dibaal, essa ligação vai voltar para cá, então aqui vai ficar estável, e resultando no nosso querido produto. Então tá aqui o nosso reagente que a gente queria, e o produto secundário, que é o dibaal com metóxido. O último mecanismo tratado aqui vai ser a partir desta molécula, com este reagente, formando essa estrutura aqui. Bom, agora só falando só um pouquinho sobre o que é esse PPH3, é a trifenilfosfina que tem essa estrutura aqui. Notem que ela tem um bom impedimento estérico, que a gente tem 3 grupos de hexano aqui, são bem volumosos, e, bom, aqui vai ter a síntese do nosso produto. Então, a gente vai ter essa ligação dupla aqui, de novo, eu simplifiquei, botei um R para a gente não ter que desenhar toda essa estrutura. Então, essa ligação dupla aqui, ela vai atacar essa outra ligação dupla aqui, formando essa estrutura aqui, que é bem estranho, porém, a gente vai ter aqui uma troca simultânea, onde uma ligação aqui vai se formar, destruindo essa aqui, e essa daqui também vai ser formada, destruindo essa ligação. E assim formando o nosso produto, que é aqui mais a trifenilfosfina ligado a um oxigênio. Por fim, aqui está a ideia da hidrogenação que ocorre no último passo da síntese proposta. No caso, essa imagem aqui ela foi tirada do livro de Química Orgânica da Paula Bruce. E a gente vai ter a hidrogenação parcial ocorrendo, né? Porque a gente está saindo de um alcino para um alceno, ou seja, nessa rota sintética apenas uma ligação π é quebrada, gerando o nosso produto, né, o nosso feromônio desejado. E comentando aqui rapidamente, esse artigo, apesar dele ser uma tese de doutorado, ele possui alguns problemas, tanto na síntese proposta como na parte escrita dele, o que acabou gerando alguns problemas para propor os mecanismos, tanto que não foi possível a gente determinar o que acontece com os mecanismos dos passos 2 e 4 que estão circulados aí. A gente simplesmente não conseguiu propor o mecanismo possível para esses daí. E além disso, a gente teve que propor uma rota sintética diferente para o passo 5. Isso são só alguns problemas, mas tem muitos outros que a gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui. E, por fim, o nosso artigo de referência. Obrigado e até mais.